Oi, pessoal, aqui é a Janaína, professora de Física, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, Associação de Resistores. Então, inicialmente, o primeiro tópico que nós vamos conhecer é um resistor equivalente. E de onde surgiu esse termo, resistor equivalente? Vamos lembrar que alguns equipamentos, principalmente aqueles que há uma conversão de energia elétrica em energia térmica, possuem resistores em seu interior. Tá? Então, como por exemplo, o chuveiro elétrico ou ferro de passar, um aquecedor, dentro desses equipamentos contém resistência elétrica. E ali dentro pode ter inúmeros resistores. Isso porque, se eu pegar o equipamento e colocar em uma rede elétrica que possui uma tensão maior do que aquele equipamento, o equipamento pode queimar. Ou se eu colocar em uma tensão menor, o equipamento pode não funcionar adequadamente. Então, esses inúmeros resistores podem ajudar no funcionamento desse equipamento, tá? E o que significa resistor equivalente? Significa o seguinte: em qualquer associação de resistores, denomina-se resistor equivalente o resistor que faria o mesmo que a associação. Então, supondo que dentro do meu equipamento tiver 3 resistores, o resistor equivalente vai ser a mesma coisa que eu retirar esses 3 resistores e colocar um único resistor de mesma resistência elétrica. Ou seja, no final, o valor do resistor vai ser o mesmo, tá? A diferença é que ao invés de utilizar 3, eu vou utilizar 1, ok? E o seguinte: inúmeras vezes tem-se necessidade de um valor de resistência diferente dos valores fornecidos pelos resistores de que dispomos. Outras vezes deve-se atravessar um resistor de corrente maior do que aquela que ele normalmente suporta e o que danificaria. Nesses casos, deve-se utilizar uma associação de resistores, ou seja, o resistor, quando estiver em um circuito elétrico, a gente vai conhecer o resistor a partir de um desses desenhos, né? De uma dessas figuras no circuito elétrico. Então, se vocês pegarem uma questão que tiver um circuito elétrico e tiver uma dessas 3 imagens, vocês vão perceber, vão entender que existe um resistor ali naquele circuito elétrico. E nós temos 3 tipos de resistores, de associação de resistores. O primeiro é a associação em série, tá? Que é quando nós temos os resistores em um único fio. Como vocês podem perceber, a gente não está utilizando nenhum tipo de emenda, tá? Então, ali, um único fio, a gente colocou 2 resistores. Agora, em paralelo, os pontinhos vermelhos, você pode perceber que a gente pode considerar como se fosse uma emenda. Então, não estamos trabalhando com um único fio. Na verdade, nós estamos trabalhando com vários fios e os pontinhos vermelhos são as emendas, que nós chamamos de nó. Então, sempre que tiver nó, nós chamamos essa associação de associação em paralelo, tá? Então, todos esses resistores estão em paralelo. E por último, quando nós temos um circuito que possui os 2 tipos de associação, tanto em paralelo quanto em série. E a gente acaba chamando de associação mista, tá? Então, os resistores são mistos, tanto em série quanto em paralelo. Agora vamos entender um pouquinho dessas associações, principalmente a série e paralelo, individualmente. Então, vamos lá, primeiro, série. Aqui, vários resistores estão associados em série quando estão ligados um em seguida do outro, ou seja, a gente pode considerar como se tivesse um único fio, tá? Então, é dessa forma aí. Nós temos 3 resistores, R1, R2 e R3, que está passando uma corrente elétrica. E a partir dessa imagem, a gente pode perceber que em cada um desses resistores possui uma tensão elétrica, tá bom? Então, vamos a algumas características dessa associação em série. A primeira é que as potências elétricas dissipadas são diretamente proporcional às respectivas resistências. Isso a gente pode verificar a partir da equação da resistência, da potência dissipada, tá? Depois, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com associação em série, a corrente elétrica vai ser a mesma em todas as resistências, os resistores, desculpa. Então, aqui eu vou voltar para vocês perceberem, tá vendo? Nessa primeira parte da imagem, o I, a corrente elétrica, a gente está chamando de I,
em todo o circuito, tá bom? Quando passa por R1, a gente chama de I, a corrente elétrica. Quando passa por R2, também chamamos de I. E no R3, novamente, nós chamamos de I. Isso significa que é percorrido a mesma corrente elétrica em todos os resistores, certo? E agora vamos para a resistência equivalente, que sempre vai ser igual à soma das resistências associadas. Então, ali na imagem, eu mostrei para vocês um circuito que contém 3 resistores, ou seja, a resistência equivalente vai ser a resistência do primeiro resistor, mais a resistência do segundo resistor, mais a resistência do terceiro resistor. Sempre dessa forma, tá bom? E a DDP total, lembrando que DDP é diferença de potencial ou tensão, é a soma das DDPs parciais. Então, vai ser a mesma coisa da resistência equivalente, tá? Nós vamos somar todas as tensões. Lembrando que a tensão é individual. Cada uma das resistências vai possuir a sua própria tensão, ok? Agora vamos para a nossa associação em paralelo. Vários resistores estão associados em paralelo quando são ligados pelos mesmos terminais, tá bom? Então, nesse caso, a gente pode falar que os fios são diferentes, tudo bem? Mas ainda assim, os terminais são iguais. E aqui a gente pode perceber, pelo menos na primeira imagem, tá? Que nós temos 3 resistores novamente, só que a corrente elétrica não vai ser a mesma. No primeiro caminho, nós chamamos de I1, no segundo caminho, nós chamamos de I2, e no terceiro caminho, nós chamamos de I3. Então, isso significa que para cada resistor, nós teremos uma corrente elétrica diferente, tá bom? E aí você pode perceber também que a tensão elétrica vai ser a mesma para todos os resistores, ok? Então, vamos lá, as nossas características dos resistores, tá bom? Da associação em paralelo. Todos os resistores estão submetidos a uma mesma DDP, ou seja, a mesma diferença de potencial, a mesma tensão, tá? Que eu acabei de falar, mostrar para vocês que é esse U, ok? Segunda característica, a intensidade da corrente elétrica total é igual à soma das intensidades das correntes dos resistores associados, ou seja, o I vai ser igual a I1, I2 mais I3. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vou voltar para vocês aqui a imagem. Então, aqui, ó, no ponto A, nós temos o I, que é a corrente elétrica total. Depois, como vocês podem ver, quando chega no nó, a corrente elétrica vai se distribuir. Então, vai percorrer pelo caminho 1, pelo caminho 2 e pelo caminho 3. Então, ali nós temos 3 correntes elétricas, elas vão se distribuir, tá? Isso significa que a corrente elétrica total vai ser igual à soma dessas 3 aí, desses 3 caminhos, I1 mais I2 mais I3, ok? E por último, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas, tá? Então, aí, no caso, a resistência equivalente, ok? Vai ser igual, no caso, o inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos das resistências associadas. Então, nesse caso, o valor da resistência nós vamos colocar no denominador, fazer o MMC, ok? E depois o resultado, para nós encontrarmos a resistência equivalente, é só a gente meio que mudar. O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. A gente vai meio que se opor, tá bom? E por último, as potências elétricas dissipadas são inversamente proporcionais às respectivas resistências, ok? Então, sempre vai ser dessa forma, tá? E aqui, vamos para o nosso exercício de fixação, tá? A gente termina por aqui o nosso capítulo, associação de resistores. Lembrando que no próximo capítulo, no capítulo 18, eu vou trabalhar com vocês a ponte de Wheatstone, que eu mencionei com vocês durante a aula, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo até aqui, vocês podem entrar em contato e que eu ajudo vocês a qualquer momento.